Nosso destino de hoje é Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Uma cidade com ares de metrópole, mas com um jeito simples de cidade do interior. Com a Guanabara, você pode chegar a Juazeiro em ligações diretas ou através de rápidas conexões a partir de Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Brasília, Goiânia e mais de 1000 localidades. Juazeiro é uma árvore típica da região nordeste do Brasil. O município caririense recebeu o nome de Juazeiro do Norte para se diferenciar da cidade de Juazeiro, que já existia na Bahia. Chegamos à terra do Padre-Cícero, meca da cultura cearense, localizada aproximadamente a 565 quilômetros da capital do Ceará. Antes de iniciarmos nosso passeio na terra do Padre Cícero, vamos nos hospedar em um hotel que vai nos dar conforto e comodidade para uma estada tranquila e prazerosa. O Hotel Iuá fica localizado em um ponto privilegiado da cidade e nos dá tudo o que precisamos para uma estada agradável e acolhedora. Dispondo de ótimas acomodações, o hotel nos recebe da melhor forma possível. Após devidamente acomodados, vamos iniciar o nosso passeio por Juazeiro do Padre-Cícero. Portanto, ajeitem as poltronas, apertem os cintos e vem com a gente! Uma grande avenida nos dá as boas-vindas e por ela adentramos a cidade. No cruzamento das avenidas Paulo Maia e Padre Cícero, encontramos o Teatro Marquise Branca, em um dos prédios mais antigos da cidade, onde funcionava o velho matadouro público municipal. O prédio conserva ainda a arquitetura da época de sua fundação. Percorrendo as ruas da cidade, vemos um Juazeiro moderno e vibrante. Estamos chegando no Centro de Cultura Popular Mestre Nosa, onde se encontra o mais tradicional artesanato em Juazeiro do Norte. Adentrar aqui é entrar em um mundo de arte na madeira, na cerâmica, na pintura, em uma infinidade de cores. Criar é dar asas à imaginação, colorindo a arte e poetizando a vida. O Centro de Artesanato Mestre Nosa homenageia Inocêncio da Costa Nick, pernambucano que acabou se instalando em Juazeiro e dizem que se tornou o artesão predileto de Padre Cícero. É possível encontrar o que há de melhor nesse mercado das artes. Para todos os lados que olhamos, a arte pulsa à nossa frente. Adalberto Soares da Silva, que assina suas peças como Beto, é artesão há 26 anos. Aprendeu o ofício com o irmão, Cício Isídio de Araújo, e atualmente é presidente da Associação dos Artesãos do Padre Cícero. Ô Beto, por que você decidiu se tornar artesão? Eu me tornei artesão através do meu irmão, né? Eu achava muito do trabalho dele, né? Admirava muito o trabalho dele. Então aquilo foi me dando vontade de eu aprender a arte que meu irmão tinha. Eu aprendi com ele, está com 26 anos que eu trabalho, admiro muito o trabalho, tanto meu como dos outros também. E quais são os artesanatos mais tradicionais aqui da região? O mais tradicional é a imagem do Padre Cícero, né? As pessoas procuram mais a imagem do Padre Cícero e a imagem do São Francisco. É uma das duas imagens mais bem vendidas aqui na associação. Ao longo da sua carreira, o senhor acredita já ter esculpido quantas peças? Eu creio que umas 3.000 peças, né? E muita gente que vem de fora quer levar uma lembrança e procura levar a imagem do Padre Cícero, que o Padre Cícero representa bem aqui no Juazeiro. É uma caixão postal do Juazeiro, a imagem do Padre Cícero. Bom, obrigada, Beto. De nada, eu agradeço, então mais ó. Ruas arborizadas nos guiam agora a um outro centro muito visitado na cidade e, sem dúvida, um dos últimos do Nordeste a usar a xilogravura. Estilo, madeira, gravura, desenho. Arte do desenho, arte do talhar,
a arte da impressão, xilogravura. É o que encontramos na Lira Nordestina, inaugurada em 1988. Mas o espaço começou mesmo em 1926 e se chamava Tipografia São Francisco. O xilógrafo José Lourenço vai contar pra gente como é que começou esse espaço. Esse espaço veio através do José Bernardo da Silva, né? Era um alagoano que vinha sempre vender seus produtos. Era um caixeiro viajante. E numa dessas humarias que ele vinha visitar o Padre Cícero perguntou se ele não tinha interesse em montar um trabalho aqui, né? No início era uma coisa resumida, era uma pequena tipografia, era através do cordel que o homem do campo sabia das notícias das grandes cidades, e com isso ele teve a ideia de aumentar a sua gráfica, né? E com isso ele ficou sendo o maior editor de cordel do Nordeste. E foi aí onde o Cariri, o Juazeiro e o Ceará começou a se destacar no amplo nacional, né? Até mesmo fora do Brasil. Isso tinha que escolher um nome. Então fizeram uma lista de nomes e o Patativa do Assaré indicou esse nome, Lira Nordestina, né? Seria uma lira que canta o Nordeste, que mostra o Nordeste, né? Através da poesia popular. E quais as etapas de produção da xilogravura? Porque a xilogravura ela passa pela etapa de desenho, né? De entalhar a madeira e a impressão, porque é o resultado final. O cordel com a xilogravura ele ganhou mais 4 artes, né? Então ficou o cordel como a poesia, a arte de entalhar, a arte de desenho e a arte final da impressão. Como a gente vem falando, a xilogravura ela foi criada exatamente para o cordel, né? Aqui na nossa região, porque a gente sabe que a gravura ela vem da Índia antiga, desde das primeiras gravações em madeira já era gravura. Então, andando pelo Maranhão, eu vi aqueles azulejos coloridos, aquela coisa toda. Eu disse, não, vou levar um azulejo desse e vou produzir lá na nossa região com a nossa realidade, com a xilogravura. Foi assim que surgiu o primeiro produto, que foi a xilogravura na cerâmica e nos azulejos. Tem tanta gente de fora que vem de outros países para ver, conhecer esse material. Eu que tanto transportei minhas mercadorias e até hoje viajo muito, né, na Guanabara, eu queria convidar os passageiros, né, dessa grande empresa para vir junto com a gente ao Cariri e ver essas belezas, né? Tanto a questão do cordel, mas toda essa região que tem muito para oferecer a todas as pessoas na questão da cultura popular. E vamos seguir o nosso passeio. Um dos cartões postais de Juazeiro, a Praça Padre Cícero, que foi inaugurada em 1925. O lugar foi palco de desfile das meninas mais bonitas da sociedade juazeirense, de namoros, de discussões políticas e, inclusive, do grito de independência da cidade. Vamos conversar agora com o historiador juazeirense Daniel Valque, que escreveu livros como O Pensamento Vivo do Padre Cícero e a História da Independência de Juazeiro do Norte. Nós estamos aqui na Praça Padre Cícero e o seu próximo livro fala justamente sobre a história da Praça Padre Cícero, que inicialmente se chamava Quadra Grande, e aqui também foi dado o grito de independência de Juazeiro do Norte, né? Como é que se deu essa transição de Quadra Grande à Praça Padre Cícero? Quando a cidade ainda era um povoado, existia essa faixa de terra que vem aqui, terminando aqui na rua São Pedro e indo em direção ao Salgadinho. É uma extensão muito grande de terra, chamada de Quadra Grande. Em 1910, foi dada aqui, exatamente nesse local onde hoje está essa estátua do Padre Cícero, tinha um pé de caju, chamado Cajueiro, e aqui foi dado o grito de independência de Juazeiro pelo padre Alencar Peixoto. Foi um comício político. Juazeiro é livre! Viva o Juazeiro! Viva o Padre Cícero! Viva a liberdade! Então, por causa disso, a praça passou, o Quadro Grande, no caso, passou a ser denominado de Praça da Liberdade. Na Praça Padre Cícero temos também uma coluna da hora. Quando é que essa coluna foi construída? Essa coluna da hora é também um símbolo muito importante, é um ícone dessa praça. Ela já foi fundada com o Padre Cícero desaparecido, né? O Padre Cícero foi morrido, ela foi inaugurada em 1935 pelo prefeito da época, o coronel Nery Morato. Quais são os outros pontos importantes que dão vida à praça, professor?
Essa praça tem uma simbologia histórica, porque tem esse joá, é um joá sem espinho. Nós temos ali a farmácia dos pobres, é a mais antiga farmácia do Juazeiro. Desde 1913, né? Inclusive ela fez seu centenário recentemente. Nós temos ali na esquina um sobrado, que hoje é um bangalô, do Coronel Fernandes, muito conhecido. Pertinho dele, vizinho mesmo, nós temos o solar dos Bezerra, que a cidade chama de Casa Grande, tem essa simbologia. Então esses três prédios, basicamente, esses localizados no quarteirão da rua Padre Cícero, são os únicos remanescentes históricos desse local. Eu acho que todo nordestino tem o dever de conhecer o Juazeiro do Norte, pela simbologia com o Padre Cícero, porque isso aqui hoje, além de ser a cidade do Padre Cícero, é também chamado de a Nação Rumeira. A Nação Rumeira tem sua capital em Juazeiro do Norte. Significa dizer que todo o Nordeste brasileiro vem para cá. Vamos conhecer o Memorial Padre Cícero. Inaugurado em 22 de julho de 1988, o espaço guarda fotografias, pertences, roupas, inventário, testamento, memórias do Padre Cícero Romão Batista. Aqui no Memorial vamos conversar com João Tavares, professor e pesquisador, que vai nos contar um pouco sobre esse personagem histórico, Padre Cícero, filho do Crato, pai de Juazeiro. Como foi que o Padre Cícero chegou aqui a Juazeiro do Norte? Padre Cícero, ordenado no Seminário da Prainha no ano de 1870, vem à sua terra natal, Crato, depois de ordenado, para passar alguns dias com sua família. E é convidado no Natal de 1871 por duas pessoas aqui do então povoado de Tabuleiro Alegre, ainda município de Crato, a celebrar a missa de Natal. Desde então, o Padre Cícero se interessou muito pelo povoado e ficou vindo fazer outras celebrações e outras confissões, até que num desses dias ele recebeu um chamado de Deus, digamos assim, um sonho que ele depois divulgou, repassou para seus amigos, que Jesus Cristo teria convidado ele a tomar conta do povo de Juazeiro do Norte. Quando, no ano de 1889, aconteceu talvez o maior fato histórico da região do Cariri e do Nordeste do Brasil, a gente pode até dizer assim, que foi a questão do milagre. Numa celebração eucarística, forneceu a hóstia a Beata Maria de Araújo e aí se converteu em sangue. Juazeiro do Norte e a região do Cariri não foi mais a mesma desde esse milagre, né? Conhecido como o milagre da hóstia. Juazeiro do Norte, na época em que o Padre Cícero chegou, se constituía de uma igreja de 32 casebres. Hoje Juazeiro apresenta uma população de mais de 300 mil habitantes, que recebe mais de 1 milhão de romeiros a cada romaria. E quais são as memórias que encontramos aqui no Memorial do Padre? Bom, as fotografias elas resumem a vida do grande patriarca de Juazeiro do Nordeste, né? Vários acontecimentos de Juazeiro, da vida política, da questão religiosa, estão mostradas aqui no Memorial Padre Cícero para visitação pública. Qual o objeto mais inusitado aqui no Memorial? O canhão, né, que foi uma peça importante durante a Guerra de 1914, a chamada sedição de Juazeiro. Foi trazida de Fortaleza a mando do governador, do presidente do estado, Franco Rabelo, Ernesto Franco Rabelo, e que na verdade teve o intuito de amedrontar os romeiros, né? E que esse canhão representou na época foi na verdade um amedronte. Uma parte importante depois foi tomada pelos romeiros durante a guerra, foi vencida pelos romeiros de Juazeiro, foi um dos fatos mais hercúleos assim, da história do Nordeste do Brasil. E o canhão? Bote lá no quintal do Padre Cícero. Vai ser nosso troféu! Na Capela do Socorro está um dos túmulos mais visitados do mundo. Os restos mortais de Padre Cícero foram enterrados aqui no dia 21 de julho de 1934. A Beata Maria de Araújo também foi sepultada por aqui, mas seus restos mortais foram roubados. Vamos conversar com Raimundo Araújo, primo de 3º grau da Beata Maria de Araújo, que viveu de 1862 a 1914 e ficou famosa pelo milagre da hóstia. Raimundo, qual foi a repercussão do milagre da hóstia na vida da Beata? Foi uma repercussão tremenda, né? Que ainda até hoje soa como um acontecimento inédito nos anais da história de Juazeiro. Por que a Maria de Araújo tornou-se beata? Foi chamamento do próprio Padre Cícero. Não é que ela tenha querido ser
é que ele a chamou para que ela fosse beata. E ela, obediente, né, tornou-se a beata mais importante, o vulto mais, e depois dele, o vulto mais importante da história de Juazeiro. A beata faleceu em 1914. E onde seus restos mortais estão sepultados? Olha, é um mistério muito grande. Não tem como eu lhe responder essa pergunta. E acho que ninguém, porque não houve testemunho ocular, faz mais de 100 anos. Então, quem levou o corpo dela, raptou o corpo dela daqui, da capela, já morreu há mais de 100 anos, né? E então é humanamente impossível a gente detalhar esse fato. Então, os restos mortais da beata foram sepultados na Capela do Socorro e posteriormente foram roubados. Roubados. Estão em lugar ignorado. Ainda hoje há uma pergunta dentro da gente. Quem foi que raptou os restos mortais da Beata Maria de Araújo? Aqui, um monumento que pode ser visto de longe, uma bela criação que muito lembra um foguete espacial, mas que ostenta um cruzeiro em sua ponta. O Luzeiro da Fé tem 113 metros de altura e foi construído como um marco ao centenário da cidade de Juazeiro do Norte. Ele é conhecido também como Luzeiro da Mãe de Deus e Luzeiro do Nordeste. Construído em 1950, o Santuário de São Francisco das Chagas está localizado na rua Monsenhor Juviniano Barreto. A torre da Igreja dos Franciscanos tem 53 metros de altura. O local impressiona pelo tamanho e pela beleza. No seu interior, o teto tem uma homenagem às famílias que ajudaram na construção. Ao redor da imagem de São Francisco, vemos uma passarela suspensa que compõe a Praça das Almas, réplica à Praça de São Pedro, no Vaticano. A Igreja dos Franciscanos foi inaugurada em 1956. Terra do Padre Cícero, capital da fé, Juá. Juazeiro do Norte recebe milhares de romeiros por ano. Aqui no pátio da Basílica Nossa Senhora das Dores, há um mar de velas durante a procissão das candeias, uma romaria bem conhecida. O Juazeiro é um convite para rezar, por isso venho todo ano. Conta-se que um senhor, artesão de candeeiros, chegou ao Padre Cícero se queixando, porque com a chegada da luz elétrica à região, as pessoas não compravam mais lamparinas. Então o Padre Cícero disse: fabrique mais lamparinas ainda. O artesão estranhou, mas como confiava muito no padre, decidiu fabricar bastante, muitas lamparinas. Então, no dia 2 de fevereiro, o Padre Cícero anunciou aos fiéis que a partir daquele dia iria se comemorar, iria se ter uma romaria da Nossa Senhora dos Candeeiros e que cada fiel devia comprar a sua lamparina. E a romaria acontece até hoje, mas como naquela época não tinha Nossa Senhora das Candeias, a santa que chegou abrindo a romaria foi a Santa Nossa Senhora das Dores, a imagem dessa santa que é padroeira de Juazeiro do Norte. A Igreja Nossa Senhora das Dores, que antigamente era uma capelinha e agora é a igreja matriz, uma basílica, foi o marco inicial da cidade. Nessa igreja foi celebrada a primeira missa do Padre Cícero, uma missa do galo, uma missa que foi celebrada no dia 25 de dezembro. Quantos romeiros costumam passar por ano? Olha, atualmente nós temos aí mais ou menos 2,5 milhões de romeiros. Nós temos as 3 maiores romarias, que é a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, no mês de fevereiro, a Romaria de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira da cidade de Juazeiro do Norte, que é no dia 15 de setembro, e a Romaria de Finados ou da Esperança, que acontece no dia 2 de novembro. Então são as 3 maiores romarias de Juazeiro. Isso cativa a curiosidade de algumas pessoas, então vem ver de perto isso. Entre eles, os turistas também, tem alguns que vêm também para conhecer e também, de certa forma, viver a sua fé. Viva Nossa Senhora das Cadeiras! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Mas é preciso ser.
A poucos metros da Basílica, chegamos à Associação dos Artesãos da Mãe das Dores, onde se encontra o famoso chapéu de romeiro. Especializado no trançado de palha e milho, na associação encontramos cestas, revisteiros, bancos, além de chaveiros, brinquedos e também o famoso chapéu de romeiro. Esse é feito da palha de carnaúba. Vamos conversar agora com o pesquisador Renato Casimiro sobre a vinda de Lampião a Juazeiro do Norte. Professor, a gente queria que o senhor discorresse um pouco, por favor, sobre o episódio polêmico que foi a vinda de Lampião a Juazeiro. A vinda e permanência do Lampião a Juazeiro foi realmente um fato extremamente polêmico. Centenas de livros fazem menção a esse fato. E a razão fundamental é que, mediado por Flório Bartolomeu da Costa, nasceu a ideia de que Lampião, que tinha o seu bando percorrendo o Nordeste brasileiro, fosse a força mais, digamos, eficiente para se interpor a passagem da coluna Prestes pelo Nordeste e especialmente pelo sul do Ceará. Durante muito tempo, nós acreditamos que esse fato decorria simplesmente de uma ideia local e de um apoio que foi dado, digamos, pela grande imprensa, de que o padre Cícero patrocinou isso daí. É evidente que esse fato foi, digamos, bastante esclarecido ultimamente, por pesquisas que diversos professores, gente que passou pela academia e elaborou monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, foi capaz de revisar documentos que estão ainda, digamos, nos arquivos, por exemplo, do Exército, do Clube Militar. Esse é o fato, é o fato que, digamos, foi esclarecido. Juazeiro, que era um miserável lugarejo perdido no sul do estado ao final do século XIX. E aqui começou a se organizar um núcleo urbano que foi aos poucos crescendo, e que hoje é uma verdadeira explosão demográfica, de negócios, polo de desenvolvimento em determinadas áreas como metalmecânica, como calçados, como artesanato, um polo de ensino superior com mais de uma centena de oportunidades para a formação dos nossos jovens em nível superior, e foi necessário montar aquela infraestrutura básica, de terminal rodoviário, construir uma rede hoteleira de expressão que permita o acolhimento e aqui a hospedagem das pessoas que vêm, especialmente com essa curiosidade sobre esses valores que vêm da arte e da religiosidade. O Cariri hoje é um polo importante na área de serviços de saúde e é também um polo importante na área de ensino de terceiro grau, ensino universitário. Muito grato, portanto, a oportunidade que você nos dá de convidar todos esses milhões de nordestinos, de brasileiros que circulam pelas estradas do Brasil, a cada um aos seus interesses, para que reservem numa próxima oportunidade, numa dessas viagens, uma chegadinha aqui ao Juazeiro. A Casa Museu do Padre Cícero é um dos pontos mais visitados de Juazeiro do Norte. É a residência onde o sacerdote morou e veio a falecer em 1934, com 90 anos de idade. A emoção toma conta de nosso coração ao adentrarmos nessa casa. Quantas vezes Padre Cícero aqui passou? E quantos fiéis ele atendeu? Maria José Costa de Souza Leão, quando criança, viu que o Padre Cícero dormia em rede. Então perguntou: ô meu padrinho, se eu der uma cama para o senhor começa a dormir em cama? Ele disse que sim, minha filha, se você me der, eu passo a dormir em cama. Ela pediu autorização ao pai e doou a própria cama ao padre, que veio a falecer nesta cama. Uma casa cheia de histórias e visitada por milhões de pessoas anualmente.
muitos romeiros vêm aqui agradecer o que foi alcançado. Um desses romeiros, do Piauí, deixou aqui sua companheira de viagem. Aos 52 anos de idade, ele começou a viajar da sua terra natal até Juazeiro do Norte. Ao todo, foram 16 viagens. Aos 79 anos de idade, com peso da idade, ele passou a viajar de ônibus, mas deixou aqui sua companheira, a bike. Próximo à Casa Museu do Padre Cícero, fica outra residência do sacerdote, em que ele morou de 1906 até o início de 1934. Aqui também viveu a famosa Beata Maria de Araújo, que ficou conhecida por causa do milagre da hóstia. Atualmente, aqui funciona uma sociedade de amparo às pessoas necessitadas. Vamos seguindo nosso passeio e agora vamos subir a Colina do Horto, em uma pedalada forte e cheia de emoção, pois vamos visitar a famosa estátua do Padre Cícero. No alto da Serra do Catolé fica o Casarão do Horto, local em que o Padre Cícero fazia retiro espiritual. Peças do Museu Vivo estão no imóvel desde 1999. A estátua do Padre Cícero foi esculpida por Armando Lacerda e inaugurada em 1º de novembro de 1969. Tem aproximadamente 25 metros de altura. O lugar é um dos principais pontos de peregrinação do Brasil. Os fiéis acreditam que é possível ter uma graça alcançada dando 3 voltas na bengala da imagem do Padre Cícero e fazendo uma oração. Fitas deixadas pelos visitantes colorem o lugar e a vista aqui de cima da cidade de Juazeiro do Norte é espetacular. Contemplada do alto à noite, a vista é mais bela ainda. Aguardamos agora um grupo de ciclistas que vem ao nosso encontro subindo a velha estrada por entre as casas mais antigas do Horto. O grupo Ecobikes é liderado pelo Ernesto, que vai nos guiar por caminhos e trilhas até o fim da trilha do Santo Sepulcro. Salve os nossos guerreiros! Vocês não serão atingidos pelas balas, mas se morrerem, ressuscitarão em Juazeiro. Estamos em um muro que foi construído em 1914 para defender Juazeiro do Norte das tropas de Franco Rabelo, em um evento que ficou conhecido como Sedição de Juazeiro. O muro é um pedaço do que ficou conhecido como Círculo da Mãe de Deus. O círculo foi cavado ao redor da cidade para protegê-la de seus inimigos. Em 6 dias construímos 9 quilômetros de valado, com 8 metros de largura por 5 de profundidade. Terminamos, igual ao Criador, a nossa criação, o valado da Mãe de Deus. A cidade está fortificada pelos valados. Agora, é só aguardar as forças inimigas. Ernesto, qual o potencial cicloturístico da região? A região do Cariri, ela tem inúmeras coisas para se conhecer. A gente tem o território do Geoparque Araripe, que abrange várias características de trilha, né? Como aqui hoje a gente está na Colina do Horto, que é um lugar que tem muita pedra, com bastante trilhas técnicas. E na encosta a gente tem casarões, fazendas, né? Planície, plantações de cana, quer dizer, tem uma imensidão, uma diversidade muito grande para se pedalar e passear pela história e a história da terra, né? O Geoparque Araripe, você tem a evolução de onde nós viemos. Missas, peregrinações, novenas, procissões. Juazeiro do Norte é uma terra de fé. Agora vamos adentrar o caminho do Santo Sepulcro, o qual costumam percorrer os romeiros que visitam a região. E a primeira pergunta que eu quero fazer é o que significam essas pedras, Ernesto? Bem, essas pedras são os romeiros, né, que visitam o Santo Sepulcro e trazem e depositam elas nessas árvores para... eles dizem que trazendo a pedra e colocando aqui vão
tirar os pecados, né? E agora conta um pouco mais pra gente sobre essa trilha, a trilha do Santo Sepulcro. Essa trilha a gente sempre frequenta, né? E sempre traz visitantes, turistas, mas é uma trilha assim de um grau de dificuldade bem avançado. São cerca de 6 quilômetros, né? E é bem rápido, porque até o Santo Sepulcro é só descendo. Depois o problema é a volta. A volta, por isso que vem as pedras, porque as pedras vêm na subida. Vamos nos aproximando do final de nossa trilha. O Geoparque Araripe possui atualmente 9 geossítios. Geossítios são locais que possuem elevado interesse geológico, arqueológico, ecológico, cultural e histórico. Em Juazeiro do Norte temos o Horto, né? Nós estamos aqui no geossítio Colina do Horto, especificamente no Santo Sepulcro, né? É um lugar de peregrinação, de fé, né? Aqui a gente chega de bike até esse local e depois a gente tem que fazer uma pequena caminhada até a capela, onde fica um belíssimo mirante que dá para contemplar toda a região do Cariri. Então vamos contemplar? Vamos lá! Um local místico e muito visitado pelos fiéis que fazem esse percurso durante o ano todo. Aqui nós temos a capela do Santo Sepulcro, e eu gostaria de convidar, né, todos os passageiros da Guanabara que venham a Juazeiro e conheçam esse belíssimo local, que é o geossítio Colina do Horto. Pedra do Pecado. Os fiéis acreditam que só consegue passar por aqui quem se redime de seus pecados. Eu consegui! Nós estamos aqui descendo em direção ao mirante, nós estamos passando nas rochas essas que têm mais de 600 milhões de anos, né, do geossítio Colina do Horto, né? E aqui as pessoas chegam de todas as formas. Nós chegamos de bicicleta, mas as pessoas vêm a pé, pagando promessa, tem gente que vem até com animal. Colina do Horto. Viajar, sair da rotina, fugir do mesmo, conhecer novos horizontes, ressignificar o seu lugar, de onde você vem, para onde você vai, qual o seu lugar. O mundo está repleto de lugares fascinantes e de pessoas plurais. Desbravar histórias é uma experiência plural. Conhecer Juá, Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, possibilita o contato com a tradição, com a cultura popular, com a fé do povo. Pluralize o seu olhar, viaje mais. A Guanabara te leva para inúmeros destinos. Acompanhe a gente na próxima viagem?